Começa agora mais um Tom da Ciência e o assunto de hoje tem muito a ver com o desenvolvimento regional. A gente vai falar bastante sobre a incubadora Tec Campus. E para conversar sobre esse assunto, né, sobre a incubadora, sobre a incubadora ela está localizada na UENF, a gente vai conversar com o professor Edson Terra Filho, né, que é doutor em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, é professor da universidade e também é diretor da Tec Campus. Vamos conversar também com o professor Henrique da Hora, que é doutor em Engenharia de Produção pela UF. Ele é professor do Instituto Federal Fluminense e também é diretor-presidente da Tec Campus. Então, são dois professores que atuam no ensino superior, atuam na pós-graduação e que também estão vinculados à Tec Campus, que possibilita, em muitos casos, o trabalho dos alunos da pós-graduação transformados em uma ideia, em uma empresa, em um projeto, e a Tec Campus ajuda eles a transformar essa ideia em realidade. Então, o papo de hoje vai ser sobre ciência, como a pesquisa acontece e de que forma a gente consegue transformá-la em negócio. Então, é com prazer muito grande que a gente recebe os dois professores, e eu já começo perguntando, professor Edson, de que forma que a UENF encontrou esse caminho, implantou dentro da universidade esse espaço de criação e também de elaboração de novos negócios a partir das pesquisas? Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado aí pelo convite, da gente realmente ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que a gente trabalha diariamente e é um assunto tão importante. Bem, esse modelo que a gente implementa, que a gente utiliza aí com a Tec Campus, não é um modelo que foi gerado, né, criado pela gente. Na verdade, esse modelo ele é utilizado em diversas partes do mundo, inclusive seguindo algumas teorias. A gente pode considerar que esse é o modelo mais eficiente de geração da inovação, que é justamente uma interação entre universidade, empresas e o governo. Então, a incubadora ela tem realmente esse papel e essa característica, porque a gente está se tratando de uma universidade que é pública, então tem os editais do governo, tem todo o suporte institucional e financeiro também por parte do governo. Ela é instalada dentro de uma universidade, então ela utiliza aí como fonte de conhecimento os professores e as pesquisas desenvolvidas pelos professores e alunos, e há essa conexão, essa integração com o mercado, que é justamente o papel da Tec Campus, que é incubar, né, que é desenvolver. E quando a gente fala de incubação, a gente pensa naquela incubadora de bebês mesmo, de crianças, que quando normalmente o bebê nasce prematuro, ele tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um cuidado maior para sobreviver. E é o que a gente faz na Tec Campus. A gente oferece todo o suporte necessário para que essas empresas que estão iniciando consigam se desenvolver e tenham sustentabilidade e sucesso no mercado. Professor Henrique, de que forma que o senhor acha interessante essa relação da pós-graduação, né? Esses alunos da pós-graduação, muitos deles já terminando ou já finalizados o doutorado ou o mestrado, eles pegam a ideia deles e levam para a Tec Campus para transformá-la numa empresa, num produto, num serviço. Então, de que forma que o senhor acha que é viável isso? Isso acaba esquentando o mercado, movimentando o mercado? Boa tarde, Mozart. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos que nos assistem, seja agora à tarde quando nós gravamos, ou seja no horário que for. Então, já dou aí um bom dia, uma boa noite e uma boa madrugada de lambuja. Deixe-me expandir um pouco essa resposta, porque a pós-graduação ela tem diversas funções. Aqueles cursos que são mais tecnológicos, como uma biotecnologia, as engenharias, alguma outra biologia, talvez a
a veterinária, dependendo do assunto. Eles conseguem desenvolver tecnologias, fazerem avanços tecnológicos que são muito interessantes para a sociedade. Nós somos uma instituição pública. Quem paga os nossos salários, quem financia as nossas pesquisas é a sociedade. E vem a pergunta: como é que a sociedade vai se beneficiar daquilo que ela mesma financia? E a resposta para isso é o empreendedorismo. Ou seja, eu vou criar modelos de negócio para retornar à sociedade aquilo que dela recebemos. A sociedade financia uma pesquisa por meio dos impostos, esses impostos vêm para a universidade financia as pesquisas e essa pesquisa tem que beneficiar de alguma forma a sociedade. Assim a gente fecha o ciclo. Uma forma clara que a gente está observando isso hoje é o caso, por exemplo, das vacinas. Quem é que financia as pesquisas realizadas na Fiocruz? Quem é que financia as pesquisas realizadas no Butantan? Quem é que financia as pesquisas realizadas na UENF? É a sociedade. Então, as pesquisas que são feitas aqui, é muito bom que ela retorne para a sociedade. E como é que isso forma? Como é que isso acontece? Normalmente, as provas de conceito dos programas de pós-graduação, dos laboratórios de pesquisa, são realizados no âmbito do laboratório, e nós estamos falando ali numa escala que chama-se TRL, que é uma escala de maturidade de pesquisa. Normalmente, no laboratório, a gente faz coisas ali na TRL 1, 2, 3, numa escala que vai até a 9. 9 é quando já está no mercado. Então, existe um percurso muito grande para sair do 1, 2, 3 para o 7, 8, 9, onde está no mercado. A TecCampus, ela ajuda as pesquisas a saírem da TRL 1, 2, 3, que é o objetivo da universidade, e faz muito bem, para elas conseguirem ganhar maturidade, serem testadas, serem pivotadas, serem validadas e chegarem finalmente. E como é que nós fazemos isso? No que o meu colega Edson falou, num ambiente controlado, num ambiente de incubadora. Quando uma empresa nascente, a gente também costuma chamar de empresa filha, uma empresa filha da UENF, tem algumas aí, existe a PET Genômica, existe a Sana Kombucha, existe o Mataeds, a MF Papaya, são várias, a Rio Norte Sementes, são várias. E outro nome para a gente chamar de empresa filha é spin-off. Quando as spin-offs da UENF saem do laboratório e vêm para a TecCampus, vêm para o mercado, elas não vão para o mercado direto. Elas não vão lá e encaram o mercado de uma vez só. Elas ficam numa incubadora. Elas ficam protegidas. Elas têm o que nós chamamos de consultorias ou mentorias. Então, é um doutor, um mestre fantástico, com habilidades e competências que foram desenvolvidas na universidade, maravilhosas, que quando vão falar daquilo ali para o mercado, falam, opa, não é bem assim. Então, vai ter um consultor de marketing que vai chegar no ouvido dele, olha, faz assim que é mais interessante. Vai vir um consultor na área de capital, ó, você tem que pensar no seu fluxo de caixa, porque não é assim. Vai chegar alguém num comportamento empreendedor e, olha, você é muito bom nessa parte. Seria bom você complementar o seu perfil com um sócio ou com um funcionário assim. Então, por meio de um programa estruturado, que é o que nós chamamos de programa de incubação, que temos muito orgulho de ser certificado, nós estamos no nível CERN 2, é o maior nível de uma incubadora no Brasil, e se olharmos para o interior do Sudeste brasileiro, somos a única que estamos em CERN 2, é algo que nos dá muito orgulho, muita satisfação, o nível de excelência que a incubadora está. E aí, por meio desse programa de incubação, nós vamos dando suporte ao pesquisador, ao mestrando, ao doutorando, para ele ir pivotando, adaptando, inserindo a sua tecnologia no mercado, de uma maneira segura, de uma maneira calma, de uma maneira protegida, de uma maneira incubada. E assim que a gente fala com muito orgulho que a gente tira uma pesquisa de uma bancada de laboratório e coloca numa prateleira do supermercado. Aproveitando essa resposta, eu até mantenho com o professor Henrique. Professor, de que forma que novos negócios eles movimentam o mercado
nesses anos de Tec Campus, as inovações que a Tec Campus tem trabalhado, amadurecido, né? E essas inovações, elas estão movimentando o mercado de que forma? A Tec Campus, nos últimos anos, sob a liderança do professor Edson, com o apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ela tem dado um protagonismo ao que nós chamamos de empresa de base tecnológica. Não quero dizer que as empresas tradicionais não sejam importantes, elas são, mas a gente escolheu as de base tecnológica porque elas são interessantes para a gente que somos da pós-graduação. O professor Edson, eu, o professor Molina, que também trabalha muito com inovação, nós nos juntamos também com os colegas da UF e criamos uma pós-graduação, um mestrado em inovação, justamente para investigar esses elementos que você coloca agora. Como é que isso se dá? Vamos ser um pouco pragmáticos, como é que o mercado coloca. Eu quero trazer um problema que foi muito interessante de uma empresa incubada chamada Pediu Pharma. Eram 2 empreendedores, um deles aluno do nosso Profinit, que é o mestrado que une essas 4 instituições, IF, UENF, UF e um pouquinho da Universidade Federal Rural, lá de Seropédica, o nosso amigo Alan veio para cá. Ele teve uma ideia que era qual? Um dia ele teve que passar uma tarde com a avó dele. E calhou que essa tarde era a tarde que ela reservava para comprar os medicamentos dela. E ela, por ser idosa, ela já não pagava ônibus, etc. E ela conseguia ir ali em várias farmácias, porque demanda muito remédio, e ali com um preço mais barato aqui, com um preço mais barato ali, ali ela sabe que tem um pouquinho de desconto, ela conseguia economizar mais. Isso despertou no Guilherme Pedra e no Frederico Fiuza, do tipo, vamos resolver um problema da sociedade. E aí vem a primeira dica. O empreendedorismo ele tem que resolver problemas da sociedade. É uma diferença muito básica e muito fundamental entre o que nós chamamos de pesquisa básica e pesquisa aplicada, ou, como eu prefiro chamar, pesquisa tecnológica. A pesquisa básica ela tem um descompromisso com a realidade. É aquele pessoal que vai pensar no átomo, na biologia mais na sua seção de partículas, no seu funcionamento, e isso é muito importante, e isso alimenta a pesquisa tecnológica, a pesquisa aplicada, onde a gente olha os problemas reais e propõe soluções. E ele propôs uma solução para esse problema real. Ele propôs um aplicativo que ele se conecta em várias farmácias e ele vai trazer o valor mais barato. Então, ao invés de daquela senhora, dos nossos avós, dos nossos pais, se somos um pouco mais velhos, eles procurarem o remédio indo de farmácia em farmácia, ele coloca o remédio lá e a tecnologia resolve o problema para ele. Bom, isso ele resolveu e colocou isso no mercado. Qual que é a vantagem? As farmácias de bairro, que sofreram muito com essas farmácias de fora que entraram aqui, essas farmácias de fora, o faturamento ele não fica na cidade, essas farmácias de bairro ganharam sobrevida. Ou seja, eu consegui proteger empregos que ali existiam. Aquela farmácia de uma pessoa com... quando a gente fala empresário, às vezes pensa no grande empresário, que existe, mas não é desse que nós estamos falando. Do nosso tio, do nosso colega, do nosso conhecido. E esse dono de farmácia conseguiu digitalizar, entrar no comércio 4.0 muito rapidamente, em 15 minutos, colocou toda a tecnologia dele, movimentou o transporte, movimentou as farmácias, deu sobrevida, trouxe o desenvolvimento regional. E para atender tudo isso, esses 2 empreendedores, eles já geraram aproximadamente 15 empregos. E Mozart, é preciso olhar isso com muito carinho, porque são 15 empregos qualificados. São 15 empregos que os alunos que saem do curso de ciência da informação, ciência da computação, perdão, que eles podem se candidatar. Não é um emprego simples de baixa qualificação, é um emprego de alta qualificação, porque ele é uma empresa de base tecnológica. Então, a gente fomentar e apoiar a criação de empresas de base tecnológica, a gente está apoiando o desenvolvimento regional, a gente está apoiando a criação de empregos qualificados que pagam mais
E o mais interessante de tudo, não, mais interessante de tudo não, vamos botar assim não, mas o mais, talvez do ponto de vista econômico seja interessante. Essa empresa, ela está expandindo. Ela já funciona em São Fidélis, ela já funciona em São João da Barra, ela já funciona em Macaé, ela está indo para outra capital daqui a pouco. E todas essas vendas que são feitas em outros lugares, aonde é pago o imposto? E eu venho daquela questão do setor público. É tudo faturado aqui. Toda vez que você, Mozart, você, Edson, pede um iFood, esse faturamento é feito na Prefeitura de São Paulo. O prefeito de São Paulo está feliz da vida porque o iFood está lá. Quando você pede um Uber, é feito lá o faturamento, a nota fiscal e o imposto é pago lá em Ribeirão Preto. E agora, toda vez que você está pedindo um remédio pela Pediufarma, nessas cidades, o faturamento é feito aqui em Campos e promove o desenvolvimento regional aqui em Campos. Por isso que essa dinâmica da inovação ela é tão empolgante, porque a gente gera melhores empregos, paga melhores impostos, cria postos de trabalho que antes não existiam, e aí a universidade se faz presente por meio da sua tecnologia. É a tecnologia desenvolvida na universidade à disposição da sociedade por meio das suas empresas de base tecnológica, por meio da Tec Campus. É muito bom, professor. Também protege, né? Como o senhor disse, protege também postos de trabalho, né? Muitas farmácias acabaram sendo extintas, né? Foram compradas por grandes redes, né? A gente observou bastante isso em Campos, essa invasão das grandes redes. Mas, professor Edson, para o aluno chegar até a Tec Campus, ele chega com uma proposta para o professor de pesquisa, né? Então, assim, de análise, de observação, muitas vezes não tem tanto o olhar teórico, não está tão apurado ainda, não está tão refinado, e é necessário trabalhar essa questão teórica, né? Buscar os autores. Então, de que forma, professor, que a inovação na pesquisa, antes de ser aplicada, ela é interessante, e o que falta para o aluno? Tem um perfil de aluno que busca esse tipo de pesquisa? Tem algum tipo... Na graduação ele já desponta, ele já é incomodado a isso? No seu olhar como professor da instituição, de que forma que o aluno ele desperta para isso, ele na pesquisa encontra essas respostas até chegar até Campus, que é um passo um pouco mais à frente, né? De que forma que o professor Edson vê isso em sala de aula? Então, Mozart, essa é uma excelente pergunta, que é uma questão que tanto eu quanto o Henrique, a gente sempre conversa a respeito, que, em primeiro lugar, é o que o Henrique disse da importância do empreendedorismo. Então, a partir dessa visão da importância do empreendedorismo, eu acredito que toda instituição ela deve trabalhar direcionando tudo que ela faz, ter muito claro essa questão de apoiar, de desenvolver conhecimentos e soluções para a sociedade. Eu acho que essa que é a grande questão. E aí, como você disse, eu acho que isso faz parte, isso acontece, pode ser a partir do aluno, pode ser a partir do professor. Por exemplo, a gente tem na nossa instituição diversos professores que a gente percebe muito claramente um viés empreendedor. Então, que características são essas? Você percebe que o tipo de pesquisa é literalmente mais aplicado. Você vai trabalhar de forma mais, vamos dizer, consistente soluções para o mercado. Então, uma coisa é a solução técnica. Uma coisa é a solução técnica. Outra coisa é o que nós desenvolvemos mais na Tec Campus, que é o suporte mais empreendedor. Quer dizer, a gente trabalha eixos de empreendedorismo, de tecnologia, financeiro, equipe. Então, é um outro suporte que a gente oferece para o desenvolvimento, quer dizer, para tornar aquela ideia um negócio. Porque se você apenas desenvolve uma ideia,
se você não tiver realmente um viés empreendedor e ter muito claro essa visão de colocar, da criação de um produto que realmente venha a resolver um problema da sociedade. Se você não tiver esse apoio, você não consegue desenvolver, e aí entra o papel da Tec Campus. E eu acredito que aqui em Campos, né, porque a Tec Campus ela não é só da UENF, não é só do IFE, ela é uma instituição aberta. Qualquer empreendedor pode chegar à Tec Campus e oferecer e buscar aí algum tipo de suporte. Então, esse papel no desenvolvimento regional, ele é fundamental quer dizer, eu acredito que esse seja realmente o papel da universidade, esse tipo de desenvolvimento através, aí, no caso da Tec Campus, do empreendedorismo e da inovação. Você observa nos alunos um comportamento diferente desse futuro empreendedor? É perceptível isso em sala de aula? Então, eu que sou professor de empreendedorismo, eu costumo fazer essa brincadeira com os alunos, né, de tentar verificar o seguinte, qual é o percentual porque quando a gente está fazendo algumas atividades de empreendedorismo, existem uns testes de perfil empreendedor. Normalmente, nas minhas aulas, é 10% da turma que tem um perfil mais empreendedor. Então, a gente tem que combater isso. E como que a gente combate isso, na minha opinião? É a universidade passar a direcionar essas ações, a realmente assumir o papel do empreendedorismo, o protagonismo da universidade em relação ao desenvolvimento regional, tendo aí a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação a seu favor. Maravilha. Continuando, outro aspecto que a gente queria conversar com vocês é em relação ao perfil de inovação na nossa região, né? Então, a nossa região tem alguns atributos, vamos dizer assim. Temos formação, né? A UENF, o IFE, a UF formam profissionais, e a região, o norte fluminense, tem alguns aspectos. Então, como juntar essa formação e essas características regionais na agricultura, no comércio, e juntar esses dois elementos e transformar esses dois elementos em uma ideia? Então, assim, a região, né, essa região norte fluminense, ela tem um perfil. Que perfil é esse, professor Edson? É interessante a sua colocação, porque eu e o Henrique estivemos, alguns anos atrás, envolvidos aí com a iniciativa da criação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense. E que uma das primeiras ideias era exatamente o que você está perguntando aí, que era a gente ia criar um portal, como um primeiro passo, seria um portal onde a gente colocaria ali tudo que as universidades poderiam oferecer de pesquisa, quer dizer, tudo que era pesquisado, as potencialidades, quer dizer, os cursos, que tipo de linhas de pesquisa que eram desenvolvidas, e, por outro lado, as empresas teriam uma oportunidade de demandar tipo de pesquisa que necessidade, porque qualquer tipo de necessidade que ela tivesse. Então, a gente, infelizmente, a iniciativa do Parque Tecnológico não foi à frente, e foi em um determinado momento, que eu lembro perfeitamente dessas reuniões que eu tive com o Henrique, e que a gente acabou decidindo realmente investir cada vez mais no papel da Tec Campus, em fazer o que ela já vinha fazendo. Então, eu acredito, o Mozart, que isso tem a ver com a vocação regional, né, as potencialidades regionais, quer dizer, os setores que são mais representativos aqui na cidade,
Então, eu vou dar um exemplo para você de um trabalho que já foi desenvolvido, que poderia ser muito mais explorado, que é, por exemplo, o setor cerâmico de Campos, que é uma potencialidade muito grande que nós temos na região. Desenvolvemos alguns trabalhos, mas muito aquém do que poderia, né, do que poderia ser desenvolvido. O setor cerâmico aqui de Campos, apesar do volume de pessoas empregadas, diferentemente do que o Henrique propôs, dos tipos de empregos que são gerados por empresas de base tecnológica, o setor cerâmico ele gera ainda, ele otimiza muito ainda a atividade braçal, né, o serviço, quer dizer, as pessoas trabalham ainda muito mais com o físico do que com a mente. Então, você não consegue agregar valor, né, no caso desse tipo de atividade. Então, uma possível solução seria essa, quer dizer, o parque tecnológico teria esse papel de ser vamos dizer assim, um grande guarda-chuva para cobrir todas essas iniciativas de oferta e demanda, e a gente continua fazendo isso ali no que a gente consegue dentro da Tec Campus. Mas essa poderia ser uma saída para isso. Professor Henrique, no volume de projetos que a Tec Campus está envolvida, né? De que forma que vocês conseguem traduzir um perfil de empresa? Esse perfil de empresa é claro para a Tec Campus? A Tec Campus tem uma cara, tem uma linha de atuação específica? A região impõe isso? Bom, é uma pergunta, ela é complexa porque ela fala muito da vocação regional. E antes de responder qual é a cara da Tec Campus, a gente tem que pensar qual é a cara da região. Eu vou fazer um pequeno histórico, mas, na verdade, eu quero desconstruir a região. Se nós olharmos ali para os 150, 200 anos atrás, a base da economia campista era o café. Olhamos para o brasão da cidade, vemos ali o pezinho de café aqui. Quando olhamos um pouquinho além, antes de ir um pouquinho além, a gente olha ali, por exemplo, a história da escravizaura, o romance da escravizaura, já teve 2 novelas gravadas, acho que até hoje a maior novela gravada, a maior novela assistida no mundo é a Escravizaura, sucesso na China até hoje, Lucélia Lin, se não me engano, que era a protagonista. Enfim, aquilo se passa em Campos. Tá? E naquela novela a gente vê que a base era muito cafeicultora, que isso tem um resquício no nosso brasão, que é esse cafezinho aqui. Passa mais um pouco e vem uma cana-de-açúcar, que vemos agora do outro lado do brasão, a café-de-açúcar. E aqui tem o brasão de Campos, aquela bonita imagem que está ali, até as mulheres lutam pelos seus direitos, lembrando o Benta Pereira, o barrete vermelho, dando iluminismo, enfim. Não vamos explicar o brasão, vamos voltar aqui para a economia. Então, a gente viveu uma parte de uma economia muito baseada em petróleo, em café, depois cana-de-açúcar, depois petróleo, e sempre teve essa monocultura. Uma coisa sempre, vamos buscar uma monocultura, vamos buscar sempre deixa eu dar um corte, porque deu um WhatsApp. Então, sempre teve essa monocultura, sempre teve essa única, uma economia baseada numa única atividade. Café, depois cana-de-açúcar, depois petróleo, e quando o petróleo entrou em crise, a gente fica se perguntando qual que vai ser a próxima. Vai vir aqui uma grande montadora? Vai vir aqui um grande empreendimento? O que vai salvar a nossa economia? E aí veio o Porto do Açúcar, que já colocou lá, a última vez que eu vi, 15 bilhões de reais, parques tecnológicos altamente desenvolvidos, empresas como o FMC, Tecnip FMC, NOV e outras. E me escreveram aqui, me cortou, perdão. Como o NOV, como o Tecnip, e a informação que a gente tem é que já chegou o Porto do Açu e essa nova matriz econômica não ficou monodependente. Qual o recado que eu quero dar? Que a economia não pode ser monocultura, ela tem que ser multicultura. A formação
universitária não pode ter uma única vocação regional, tem que ter várias. Então, tem que ter, sim, a agropecuária, tem que ter, sim, as empresas de robótica, tem que ter, sim, o petróleo, tem que ter, sim, tudo isso equilibrado. Porque a gente sabe que quando depende de um só, esse um só entra em crise, e a gente está lascado. E pensando agora na Tec Campus, ela não tem uma vocação única, ela escolheu ser de base tecnológica, então pode ser qualquer tecnologia. Pode informática, computação, inteligência artificial, IoT, biotecnologia? Sim. Porque isso quem vai fazer é o desenvolvimento tecnológico que cabe à universidade, os laboratórios de pesquisa, o LAMAV, o LECIV, o LEPROD, de onde o Edson é professor, os laboratórios de biotecnologia, que eu não arrisco dizer o nome, que às vezes a sigla me confunde, mas a qualidade é muito alta. A gente tem aí um doutor empreendedor, um edital da FAPERJ que dá um subsídio para o doutor abrir uma empresa, e a gente viu aqui a nossa grande vocação, que a gente chama das agritechs, empresas de alguma forma relacionadas na atividade da agropecuária. Tem a Sana Kombucha, a Genomic Pet e outros. Então, as universidades fazem o desenvolvimento tecnológico. O Instituto Federal, por meio do seu polo de inovação, faz o desenvolvimento tecnológico. E o que cabe à Tec Campus? O desenvolvimento de negócios. Você tem uma pérola na mão, você tem um diamante ali, nós vamos ajudar a lapidá-lo. Você resolveu um problema grave, um problema muito importante, e a Tec Campus vai desenvolver junto com você o modelo de negócio para retornar isso à sociedade. Então, na Tec Campus, a gente não escolhe a área do conhecimento, a gente não escolhe a área da economia, a gente desenvolve o negócio de onde é que ele venha. Porque nós fazemos na incubadora o desenvolvimento de negócios e a universidade faz o desenvolvimento tecnológico. E aí, falando das vocações, nós damos a nossa contribuição para a diversificação econômica. Você tem ali na incubadora uma empresa, por exemplo, que é a Ecore, que ela pega o resíduo da indústria de pedra, faz uma formulação e faz um cobogó da construção civil, é uma Construtec. Nós temos a Sana Kombucha, que eu acho isso muito bonito, ela domesticou a fermentação da kombucha, que era uma fermentação muito selvagem. E aí ela entrega uma kombucha de qualidade para o mercado. Nós temos a MF Papaya, que faz a sexagem de mamão, então ela consegue quase que triplicar a produção do mamoeiro. Ou seja, tem da parte que a gente chama das food techs, das agritechs, das construtechs, tem a edtech, tem a Skill Hub, que é uma empresa que é uma startup na área de educação. Então a gente ajuda muito a diversificar, porque o desenvolvimento tecnológico é feito na universidade e nós apoiamos com o desenvolvimento de negócios. Ótimo, professor. Seguindo o nosso roteiro, e a gente até já entrou nesse assunto, mas acho que a gente pode se aprofundar, o link entre startup e ciência. De que forma que as universidades, como a Tec Campus, né, o polo de inovação, como as startups hoje, a formação das startups, como elas podem ser incentivadas, fomentadas e pensadas para a nossa região, já que a gente tem um ecossistema pronto, né, favorável, de que forma que essas startups elas podem crescer? O que falta, professor Henrique? A gente precisa primeiro saber o que é uma startup. É um nome que está muito na moda, mas que ele tem um significado. Teve agora, em 2021, o Marco Legal das Startups, que coloca lá uns requisitos, empresas com menos de 10 anos, de base tecnológica, com faturamento até 16 milhões, que tem um serviço único. Vamos tentar colocar isso aqui. Normalmente, a startup ela tem um único serviço
ela só tem cobre uma única função social e ela é extremamente escalável. Eu preciso explicar o que significa ser escalável, tá? A melhor explicação que eu encontrei até hoje, aspas, é que você ganha dinheiro dormindo. E como é que é isso, você ganha dinheiro dormindo? Vamos pegar um caso que todo mundo conhece, o Uber. Vamos pensar no dono da Uber. O dono da Uber, você quando você pede um carro, uma carona, ele vai chegar o carro até você, você vai fazer um pagamento. Desse pagamento, boa parte vai para o motorista, uma pequena parte vai para a Uber, que é a menor parte do negócio, mas essa menor parte do negócio é multiplicado por várias e várias pessoas comprando ou pedindo carro. Isso é ser escalável. Eu cobro um pouquinho de cada um e quando vários fazem, eu ganho algum recurso. E a gente fala que ele pode estar dormindo, que tem alguém pedindo Uber em algum lugar do mundo, ele está ganhando dinheiro. Isso vale para o iFood, isso vale para o Pediu Farma, isso vale para Linkar aqui de Campos, que é um aplicativo de limpeza de carro. Então, são empresas escaláveis. Mas a gente trabalha também com base tecnológica. Tá? É importante colocar que base tecnológica e startup não são sinônimos, se parecem muito. Agora, vamos olhar para a nossa região. O que é preciso fazer? Primeiro, um dever de casa de nós, da universidade, nós do ensino superior, começarmos a ensinar o empreendedorismo de uma maneira mais eficiente, de modo que o nosso estudante consiga olhar para a sua realidade e consiga pensar soluções. E, pensando as soluções, consigam criar algum protótipo. E, pensando nesse protótipo, ele consiga desenvolver um modelo de negócio com esse protótipo. E, desenvolvendo um modelo de negócio com esse protótipo, ele possa lançar uma empresa para conseguir retornar à sociedade isso, para conseguir explorar isso. E as startups, elas são plenamente especializadas em resolver problemas. Um único problema. A Uber, ela não é um aplicativo de carro, de carona. É um aplicativo de mobilidade. Ela resolve um problema de mobilidade. A Pediu Farma não é um aplicativo que vende remédio. É de digitalização de farmácias. Ela resolve soluções. Então, nós temos que, dada a nossa sociedade complexa, que, retorno, eu rejeito a ideia de uma monocultura, tem problema em tudo quanto é lado, tem problema na agropecuária, tem problema no comércio, tem problema na indústria, que a nossa sociedade consiga olhar esses problemas, propor soluções e conseguir empreender. E nós, já aqui Campos, estamos com as portas abertas para, quando ele tiver uma solução tecnológica, nós ajudaremos eles a empreender. Eu acho que a resposta é essa. Professor Não sei se Edson, ficou atento. Professor, então, foi sim, professor. Foi sim. Professor Edson, dentro da sala de aula, existe algum tipo de barreira do aluno em se tornar empreendedor? O aluno quer um resultado mais rápido, ele tem medo do empreendedorismo no futuro profissional dele? De que forma que o aluno ele transmite isso para o professor? Ele prefere tentar uma vaga numa empresa e se tornar um empregado mesmo? De que forma que o empreendedorismo ele tem incomodado ou até sido uma oportunidade para o aluno? O aluno já tem essa maturidade? Essa questão que você está colocando aí, né? A gente brinca, é a pergunta do milhão, né? Porque desenvolvimento de cultura empreendedora é um desafio no mundo todo. Mas eu gosto sempre de citar, por exemplo, né, os Estados Unidos, que é um dos países aí que a gente tem como referência de empreendedorismo, que a gente vê, né, em filmes americanos, né, norte-americanos, a gente vê, por exemplo, aquelas crianças lá, sempre que tem uma festinha, alguma coisa, está lá as crianças vendendo uma limonada ali. Então, cultura, né, é um assunto que a gente não consegue definir muito bem, assim, consegue se envolver assim, com o tempo aí que nós temos. Então, a própria
Tec Campus, ela desenvolve, dentre os nossos projetos, nós temos projetos específicos para o desenvolvimento da cultura empreendedora. E quando se trata, vamos pensar dentro do universo da universidade. Como eu disse, eu acho que a universidade ela tem que realmente assumir esse protagonismo e estimular o empreendedorismo dentro da universidade, seja com disciplinas, seja com professores mais capacitados, seja com algum tipo de premiação ou bolsa mais direcionados a ideias, a pesquisa realmente que gerem produtos. Então, isso é dentro do universo da universidade. Agora, imagine uma prefeitura, um estado, um país, para desenvolver isso localmente. Esses são os desafios que a gente enfrenta, porque a gente entende que a Tec Campus ela tem essa responsabilidade aqui na cidade e na região. Então, a gente investe nisso, a gente investe em programas especificamente que, assim, que transcendem o universo, assim, vamos dizer assim, o ambiente da universidade. Nós fazemos palestras, nós fazemos diversos tipos de parcerias com instituições fora aqui dos muros da universidade. Então, o desenvolvimento da cultura empreendedora, ele não é feito de um dia para o outro, e eu acho que isso tem a ver com uma questão até do Brasil, como essa questão da visão, como você disse. O Henrique gosta muito de falar isso. Quer dizer, você sai do paradigma de conseguir emprego para gerar emprego. Então, eu, por exemplo, dentro da minha experiência, em termos de perfil, eu vejo que a cada 10 alunos, um tem esse perfil mais empreendedor. Então, a gente tem que lutar contra isso e desenvolver isso através de estímulo, através de um direcionamento maior da universidade voltada para o empreendedorismo. Ótimo, professor. E para a gente finalizar, uma resposta curta de cada um, em relação de que forma, já que a gente está abordando ciência em negócio, ciência aplicada em diversos aspectos da economia, né? Independente da região que a gente esteja, de que forma, na opinião dos dois, de que forma que a ciência ela movimenta o futuro, não só do empreendedorismo, mas da sociedade? Pode ser o professor Edson. Historicamente, né, o Henrique comentou aí sobre o Profinit, né, que é um programa que é desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, a UENF, a UF, UENF e IF, e a gente trabalha muito essas questões ali, mostrando, por exemplo, o quanto que os países desenvolvidos, a partir do momento que passaram a investir pesado em tecnologia, em pesquisa, como eles se desenvolveram. Então, essa é uma questão pacífica, né? Isso aí não há muitas evidências que mostram que um país, para se desenvolver, para conseguir desenvolver seus níveis socioeconômicos, o investimento aí em ciência e tecnologia é fundamental. Então, a gente aqui em Campos, a gente tenta fazer um pouco da nossa parte. Nós somos muito privilegiados. Não fomos eu e o Henrique que criamos a Tec Campus, mas acredito que temos feito um trabalho sério dentro do que nos é possível. E eu vejo que essa é uma questão, a ciência e tecnologia ela tem que fazer parte da agenda de qualquer político, de qualquer reitor, qualquer diretor de escola, que são pessoas que estão mais ligadas aí à formação. Então, eu acredito que a ciência e tecnologia ela
tem que ter, ela precisa ter o seu destaque para o desenvolvimento de qualquer nação e, no caso, especificamente nosso aqui da cidade, da universidade. Então, é fundamental que essa visão, que os governantes e os líderes tenham essa visão. Professor Henrique? Para responder essa pergunta, eu vou precisar de um exercício de imaginação de quem está nos assistindo. O que é melhor? Vender goiaba ou vender goiabada? O que você precisa para vender goiaba? Você precisa de uma pessoa que vá na goiabeira, colhe as goiabas, coloque num saco, feche e vende, pronto, acabou o processo. E para vender goiabada? É preciso que alguém vá na goiabeira, pegue as goiabas, vai precisar de alguém que abra e as limpe, alguém que avalie a qualidade, já temos aí um engenheiro de produção avaliando a qualidade, para alguém que vai fazer o processo ali de cozimento da goiaba, já vimos ali que existe uma pessoa, um engenheiro de alimentos, um engenheiro químico, vamos precisar de alguém que compre o açúcar e avalie o açúcar, vamos precisar de um administrador para fazer o processo de compras, e percebam que vender goiabada é muito melhor para uma região, para uma nação, do que vender goiaba, apesar do nome ser muito parecido. A partir dessa ilustração, dessa anedota, dessa história, a ciência e a tecnologia, ela está intimamente ligada à inovação, e a inovação ela provê prosperidade para uma nação. As nações que são mais inovadoras, as nações e regiões também, que incentivam, colocam recurso, que cuidam dos seus cientistas, cuidam dos seus empreendedores, elas são mais prósperas. Conseguem prover melhor saúde, melhor educação, melhor segurança para a sua população. De modo prático, pragmático e direto. Investir em ciência e tecnologia é investir em um bem-estar social para a nossa população. Eu costumo dizer que a preguiça move o mundo. A gente inventou a bicicleta porque a gente não queria andar. A gente inventou o carro porque cansou de andar de bicicleta e assim por diante. A inovação empurra o desenvolvimento. E aí eu falo para todo mundo que quando está no seu processo formativo, qualquer que seja a área do conhecimento, engenharia, biologia, veterinária, sociologia é muito importante, os pensamentos, as reflexões sobre o processo da inovação, qualquer que seja a área do conhecimento, design também, sempre procure trazer um olhar inovador, porque a inovação ela pode acontecer em todas as áreas. E o empreendedorismo vai acolher, serão todos acolhidos na nossa incubadora Tec Campus, que está de portas abertas para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, Mozart. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a incubadora. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a presença dos dois, tanto do professor Edson Terra e também do professor Henrique da Hora, de explorar um pouco mais, né, explicar um pouco mais a função não só da Tec Campus como geradora de negócios, mas também a influência da Tec Campus em gerar novos empregos, em desenvolvimento regional e também articular as instituições de ensino da região, né, as instituições particulares e públicas, e assim a pós-graduação também está envolvida nisso, porque é o espaço de pesquisa, é o espaço de análise de soluções para a região, e a pesquisa está envolvida nisso. Então, obrigado muito pela presença dos dois professores, que tiveram a paciência e também tiveram a consciência de nos ilustrar bem, com diversos exemplos, como a Tec Campus atua dentro da Universidade, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, como também no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado pela presença, a gente fica por aqui e o Tom de Ciência encerra a sua edição. Até mais, gente. Até a próxima. Ok, Vitor? Esqueceu de pedir like, comentários, compartilhar, apertar o sininho. Eu não falei, é verdade. Quer falar sobre isso? Eu posso falar Tá sim, bom. eu faço... Eu falo também, tá? Fala também. então já que você vai falar também, Henrique,
faz o seguinte, agradece ao Projeto Tom da Ciência, que você agradeceu ao Mozart, aí se você falar institucionalmente, pode falar o Mozart, claro, mas aí se você puder colocar também Tom da Ciência na frase, já acho que dá um peso legal. Tá, eu vou fazer um encerramento e aí você me diz se ficou bom ou não, tá? Só me dá o ok para começar. Você faz o encerramento e aí em seguida Mozart já... Isso aí. Tá? Assim que eu sair da tela aí. Tá. Eita, vamos lá. Então, quero agradecer ao projeto Tom da Ciência, na pessoa do Mozart. Quero pedir para quem está assistindo, dar um like para divulgar mais, para ganhar mais engajamento. Quero agradecer ao projeto Tom da Ciência, ao Mozart que está aqui nos entrevistando. Quero pedir para você que está nos assistindo, para ganhar engajamento, uma forma de você apoiar o empreendedorismo, uma forma de apoiar a inovação, uma forma de apoiar a universidade pública gratuita de qualidade. Dar um like nesse vídeo, compartilhar, enviar para os amigos. É muito importante. O que acontece na universidade não deve ficar na universidade, tem que ser compartilhado. Nos apoie. E aí, na pessoa do Mozart, novamente a Tom da Ciência, muito obrigado. A incubadora está aqui à disposição para quantas vezes vocês precisarem, a gente vir expor os nossos trabalhos. Muito obrigado, Mozart, muito obrigado, Tom da Ciência, muito obrigado, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu que agradeço a vocês, ao professor Henrique e também ao professor Edson pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, explicando um pouco mais sobre as ações da Tec Campus, a articulação da Tec Campus com as universidades e também com os programas de pós-graduação, e também proporcionando para a região do Norte Fluminense o desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento regional que atinge não só a geração de empregos, mas também a formação de novas empresas e também de novos produtos, então, e utilizando, assim, a ciência para melhorar aí os seus processos e também gerar riqueza para a região. O Tom da Ciência agradece, a gente pede para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, sigam a gente nas redes sociais, Tom da Ciência, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no canal do YouTube. Obrigado pela presença de todos e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.